Olá, amigos. Eu quero deixar um pouco a modéstia de lado, gente, e quero me dirigir especialmente aos eleitores, que a base da nossa corrupção começa com os eleitores. Gente. Muitos porque são safados, tais quais os políticos elegem, mas a grande maioria é por falta de informação, gente. Então eu quero mandar um recado aqui, já que eu sou professor. Quero fazer 2 vídeos hoje, gente, para não ficar muito longo. Principalmente aos jovens deste país, gente, que não viveram essa época, não sabem o que aconteceu no Brasil, gente. Eu quero me reportar aos anos 70, gente. Os anos 70, para quem não sabe, 2 países no mundo despontavam como potências mundiais, gente. Disputando, inclusive, quem chegaria primeiro. Sabe quais eram esses 2 países? Japão e Brasil, os chamados Anos Dourados. Japão porque foi vítima da Segunda Guerra Mundial, foi praticamente destruído o país e a população só tinha uma saída, ou nós crescemos ou crescemos, não temos outra saída. O povo japonês resolveu enfrentar. O Brasil, que era um país onde tinha corrupção, sim, os militares afastaram os políticos, gente. Quando se afasta, vocês já perceberam que quando é feriado, quando é carnaval, assim, o Brasil cresce um pouco, né? Porque os políticos não trabalham. Quando começa a trabalhar, nós se ferramos, né, gente? Em primeiro lugar, é bom lembrar que no Brasil tinha corrupção, mas não era tanto, né, gente? O problema, o que veio, o que trouxe os militares ao poder foi o comunismo. Sindicalista, formação de sindicatos. Só para vocês terem uma ideia, gente, o senhor João Goulart, que era sindicalista, os Estados Unidos é o segundo maior país no mundo que tem sindicato. Tem 193 sindicatos. O Brasil, que é o primeiro, tem 17 mil, gente. Gente que defende os trabalhadores, entre aspas. Eles não defendem o trabalho, eles se defendem dos trabalhadores, gente, entenderam? Esse pessoal quer ganhar dinheiro sem trabalhar. O Brasil tem 17 mil sindicatos, gente, isso é uma vergonha no país. Então os militares praticamente acabaram com essa farra. Os anos 70, aí o Brasil começou, junto com o Japão, que eu já citei aqui, começaram a se despontar como potências mundiais, gente. Não tinha para a Alemanha, não tinha para a China, não tinha para Itália, não tinha para nada. O Brasil e o Japão eram os países que iam, inclusive, ameaçando até os Estados Unidos, gente. O Japão nós sabemos o que aconteceu. Bom, vamos lá nos anos 70, gente. Nesta época, em menos de 12 anos, gente, o Brasil conquistou a famosa Taça Júlio Rimet. O Brasil não tinha tradição de futebol, não. De 58 a 70, o Brasil conquistou a Taça Júlio Rimet, gente. Que, infelizmente, eu quero pedir perdão à nossa juventude, pedir desculpa, nós não temos para mostrar essa taça para vocês. Sabe por quê, gente? Porque é uma taça de ouro. Os corruptos, safados, ladrões sem vergonha, que já tinham na época da ditadura, derreteram a para vender o ouro. Então nós não temos para provar. Isso é uma vergonha, gente. Uma conquista dessa, que era para a eternidade, não existe mais a taça para mostrar para vocês. Mas o Brasil, gente, não era só no futebol, gente. Na engenharia, por exemplo, o Brasil dá espetáculo para o mundo, gente. Engenharia, as nossas faculdades excepcionais. Vamos citar aqui alguns casos. Itaipu, por exemplo, a construção de Itaipu, a construção da ponte do Rio Niterói, que é um exemplo. As estradas que fizeram no Brasil, gente, cortando de leste a oeste, como é o caso da BR-277, de estrada que vai desde o Rio Grande do Arroio Xi até Brasília, de Brasília a Belém. Quer dizer, o Brasil foi cortado. O desenvolvimento foi muito grande no Brasil na área de engenharia, gente. Nem se fala na área de medicina, gente. Só para vocês terem uma ideia, quando Christian Barnard, gente, trocava o coração de um cachorro lá e já estava começando com o ser humano, aqui no Brasil já existia um médico chamado Zerbini, gente, que já estava correndo paralelo com ele. Assim que o Christian Barnard denunciou lá que era possível tirar o coração, dar uma consertada e pôr de volta, ou trocar, tirar de um e passar para o outro, seu Zerbini, o Brasil começou aqui, gente, a fazer um trabalho maravilhoso. Hoje é um dos países que mais faz transplantes no mundo, concordo com os Estados Unidos, quer dizer, a nossa medicina é uma maravilha, gente. Vamos falar também, voltando na questão da ponte do Rio Niterói, gente. Hoje, modernamente, sabe o que aconteceu? Fizeram no Rio de Janeiro, chamadas ciclovias, processo moderníssimo, gastaram bilhões de reais, gente. Sabe o que aconteceu, gente? O germe da corrupção comeu a ponte lá. Se não me falha a memória, foi interditada toda a ciclovia por causa da corrupção. Não, você falando lá naquele viaduto que caiu lá em Minas, tá lembrado que caiu lá?
O germe da corrupção comeu e ninguém paga a conta no país, gente. Aí o que aconteceu, gente? Veio o seu Delfim Neto, aí que começa a coisa, economista de renome internacional e entende da coisa, criou um processo chamado de desindexação da economia brasileira, gente. O Brasil ia muito bem. Com isso, a gente alertou os grandes bancos, os grandes corruptos que tinham durante a ditadura militar. Sim, vamos citar alguns aqui. José Sarney, é do tempo da ditadura. Vamos citar aqui Paulo Maluf, é do tempo da ditadura. Jardim Barbalho, é do tempo da ditadura. Antônio Carlos Magalhães, é do tempo... Para não citar mais perto de nós aqui, gente, que também teve muito corrupto na nossa região, nós não vamos citar, porque senão é preferível nós engolir sapo do que de repente ter que engolir bala. Então faz de conta que eu vou me dar o direito de não citar os problemas aqui do Paraná, gente. A corrupção começou a tomar conta do país, gente. Aí os bancos cresceram lá em cima, sindicato, essa cambada, emenda parlamentar. Aí veio a questão, como é que se diz, a questão econômica destruiu os governos militares, gente. Aí o que aconteceu? Tivemos que apelar para alguém. O Lula era o cara que ia salvar o país. Nós sabemos o que aconteceu com o Lula, gente. Mas eu quero dizer aqui um pouquinho sobre a corrupção no Paraná, gente. Porque o Brasil, o nosso sistema de governo é chamado sistema de esferas. O que quer dizer isso? Tudo que acontece em Brasília, acontece em Curitiba, acontece no Pinhão, acontece em Guarapau, acontece no PI. O Brasil é um saco de feijão. Você pega um punhadinho, você analisa o saco inteiro. Então, se ter uma ideia da corrupção aqui no Paraná, gente, eu vou citar aqui, por exemplo, o Publicano, gente. Para quem não sabe o que é Publicano, não foi o seu Beto Richa que começou o Publicano, gente. Não foi. Assim como não foi o Lula que começou a corrupção lá na Petrobras. O Lula aperfeiçoou a corrupção, o PMDB aperfeiçoaram. Entenderam? No Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, em São Paulo, o problema dos trens. Quer dizer, a corrupção se generalizou pelo país inteiro, não é só o Lula, não. Aqui no Paraná, eu vou citar como exemplo o Bolsonaro, porque daqui a pouquinho eu vou falar sobre a bola fora que o país deu sobre a Previdência Social. Então, o que aconteceu com o Publicano, gente? Aqueles que apareceram lá em Londrina, de tornozeleira eletrônica, isso é no Paraná inteirinho, gente. O seu Beto Richa se apoderou da corrupção, gente, do Publicanos, botou a gente dele, inclusive a mulher dele, que o Lula encheu de PT e PMDB lá na Petrobras. O seu Beto Richa foi do Paraná, botou até a mulher dele lá comandando aquela coisa, gente. Aí veio o seu Gilmar Mendes, que é um corrupto que devia estar na cadeia também. Eu falo aqui porque está provado, não é o que estou dizendo, está aí nas redes sociais, está aí na sociedade. Caneteou o negócio lá e deu uma caneteada e botou tudo Publicanos para debaixo do tapete, gente. Tirou seu Beto Richa da cadeia. Seu Beto Richa voltou para a cadeia, aquele negócio das estradas, estão lembrados, gente, estradas, que aliás, o pessoal do Pinhão, aquela famosa estrada que fizeram lá pelos atos, dizem até que foi em homenagem a mim, para mim não deitar o cacete nos prefeitos, aquela famosa estrada que destruiu as beiras de cerca, que vocês tiveram que gastar uma fortuna, aquelas estradas maravilhosas. Essa não é a rodovia da produção, gente, essa é a rodovia da corrupção, inclusive envolvendo vereadores do Pinhão, que é pedido dos vereadores, vieram aquelas máquinas, encheram de faixa, pedido do vereador tal, veio isso aqui, gente. O Beto Richa foi para a cadeia por causa daquela corrupção, gente. Aí, infelizmente, o nosso Tribunal de Contas, gente, que aliás o mesmo que acabou com o Alecrim no Pinhão, que foi uma vergonha que o Tribunal de Contas fez, tem que falar o Tribunal de Contas sim, falar para os senhores que não falam que o senhor vai para a cadeia, tem que falar sim, porque os tribunais também têm corrupção. Uma prova disso que no Rio de Janeiro, estão lembrados? Dos 7 membros que tinha lá, 6 estavam na cadeia dos tribunais. Será que no Paraná, os nossos tribunais aqui não tem corrupção? É uma pergunta apenas que eu estou fazendo, gente. Essa mesmo tribunal que condenou o pessoal lá do Alecrim, que infelizmente eu não vi um político, nem deputado, nem Cristina, nem Artagão, nem um político defender o povo, gente. Eles defendem, eles votam só sim para o governador, jamais pela população. Elegem em nome da população, mas votam sempre com o governo, gente. Esse pessoal tirou o Beto Richa da cadeia, gente. O mesmo que acabou com o Alecrim foi o que tirou o Beto Richa da cadeia, gente. Vejam bem. O seu Sérgio Moro bota bandido na cadeia, gente, ladrão. Essa cambada do STF vai lá e solta os caras, gente. Seu
presidente Bolsonaro. Eu votei em você para presidente e continuo votando. Vou dizer que eu continuo acreditando em você. Mas o senhor não entrou lá para acabar com os funcionários públicos desse país. O senhor não entrou lá para acabar com as universidades públicas, até porque a responsabilidade do ensino é do governo. Então, privatizar isso aí, como é que o povo vai estudar daí se não pode? Então, o senhor... Você toque numa coisa, o senhor entrou lá para acabar com os corruptos e não com os funcionários públicos. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma nova matéria, quero falar sobre a que aconteceu aqui no Paraná com o seu Ratinho Júnior fez com o povo paranaense, os ilustres deputados que aí estão. É exemplo para o Brasil, já disse que o Brasil o sistema nosso é de esfera. Tudo que acontece em Brasília, acontece no Paraná. Seu Bolsonaro, me perdoe a minha humildade, mas o senhor tem que ouvir isso para o senhor ver o que está acontecendo no Paraná. É exatamente o que o senhor está fazendo no Brasil. Gente, o Brasil dentro de muito pouco tempo vai ser o que está acontecendo no Chile. Seu Bolsonaro, lá não é o PT, não é a esquerda que está tentando destruir o Chile. Lá é o povo que não aguenta mais a roubalheira do governo, que é o que está acontecendo aqui. Não é a esquerdalha que está lá. Quem está lá é a população que não aguenta mais, seu Bolsonaro. O senhor tem que pôr na cadeia o corrupto e não acabar com o funcionarismo público. Meu muito obrigado.